A paz de Jesus e o amor de Maria, amados irmãos e irmãs, hoje, 17º domingo do tempo comum. E a liturgia nos convida para que juntos possamos refletir nas nossas prioridades, nos nossos valores e sobre os fundamentos que colocamos à nossa existência. Por isso, a cada dia devemos nos questionar quais são as nossas prioridades, quais são os nossos valores que regulam a nossa existência, o nosso comportamento e sobre o que ou sobre quem colocamos o nosso fundamento. Nos sugere ainda que devemos construir a nossa vida sobre os valores, as propostas dadas por Jesus. E assim, antes de entrarmos propriamente no Evangelho de hoje, nós iremos recordar que a primeira leitura nos apresenta o exemplo de Salomão, rei de Israel. Ele é o protótipo do homem sábio, que consegue perceber e escolher o que é importante e que não se deixa seduzir e alienar por valores efêmeros. Assim também nós devemos ser na nossa vida, perceber, escolher, ou seja, discernir aquilo que é importante e o essencial para a nossa vida e não nos deixarmos iludir por aquilo que é passageiro, por aquilo que é efêmero, que pode até ter uma aparência boa, mas que não vai nos dar uma qualidade de vida melhor, não nos vai trazer algo melhor para a nossa vida. E Salomão, diante da sua juventude, diante da sua miséria, ele pede para Deus um coração compreensivo, capaz de governar o seu povo e discernir entre o bem e o mal. E aí eu te pergunto, o que é que nós estamos pedindo para o Senhor hoje? Será que estamos pedindo os seus dons, os seus carismas, para que juntos possamos vivenciar na nossa comunidade a proposta do Evangelho a partir da nossa realidade? Ou nós estamos somente pedindo bens materiais, voltados para si mesmo, ou temos pedido outras coisas que nos distanciam da realidade do reino de Deus? Salomão, rei daquele povo, ainda jovem, ele pede ao Senhor um coração compreensivo. Será que aí na sua casa não necessita mais de compreensão, de perdão, de mansidão, de paz? Peça ao Senhor: Senhor, dá-me essa força, essa coragem, um coração compreensivo, capaz de ouvir mais, capaz de perdoar mais, capaz de se aproximar do outro sem querer diminuí-lo. Um coração compreensivo, humilde, capaz de amar. Salomão também pede discernimento para que ele possa entender o que faz bem e o que causa dano ao seu povo. Na nossa vida, de igual maneira, devemos pedir discernimento na nossa vida. Senhor, dai-me discernimento na minha casa, no meu trabalho, nos meus estudos, para que o meu comportamento dê testemunho de Ti e não seja um contra-testemunho. E por isso, devemos refletir em nossa vida o que temos pedido ao Senhor, quais são as nossas prioridades. Temos pedido a graça do Espírito Santo para a nossa santificação, para a nossa comunidade, para que possa frutificar com o nosso trabalho, ou temos focado a nossa atenção em coisas passageiras, efêmeras ou materiais? No Evangelho de hoje, ainda em parábolas, Jesus recomenda os seus seguidores que façam a opção pelo reino de Deus como aquela prioridade fundamental. E todos os outros valores e interesses devem passar para o segundo plano.
face a este tesouro supremo que é o reino de Deus. Ou seja, aqui no Evangelho Jesus está dizendo aos seus discípulos que o primeiro que deve ser pedido é o reino, e todas as outras coisas nos serão dadas em acréscimo. E aqui o evangelista Mateus fala a uma comunidade que antes estava entusiasmada. E quantas vezes também a nossa vivência comunitária é assim. Nós nos alegramos, nos entusiasmamos e depois parece que para. Agora aquela comunidade vive na monotonia, na falta de empenho, uma vivência morna, pouco exigente e pouco comprometida. Será que as nossas comunidades também vivem assim, de forma morna, pouco exigente, pouco comprometida? Nos nossos momentos de oração dá poucas pessoas, ninguém participa, é uma fraqueza, é uma tristeza. E Mateus, ao escrever para a sua comunidade, ele está os exortando para fazerem a opção fundamental pelo reino de Deus, colocá-lo como a sua prioridade. E diante das perseguições e das hostilidades, devemos estar preparados para enfrentar as dificuldades. E Mateus sente que é preciso renovar o compromisso cristão e chamar a atenção para o reino, para as suas exigências e para os seus valores. Aqui o evangelista, falando à sua comunidade, chama a atenção do seu povo, colocando como prioridade o reino de Deus, as suas exigências, ou seja, deixar de lado o pecado, as brigas, as discórdias e exaltando seus valores. Por isso nós ouvimos nas parábolas de hoje, do tesouro escondido na pérola preciosa, a questão principal que é abordada é a descoberta do valor e da importância do reino. Por isso, sugere que o reino proposto por Jesus, de paz, de amor, de fraternidade, de serviço, de reconciliação, é um tesouro precioso que devemos abraçar antes de qualquer outro valor ou proposta. O Senhor que veio ao nosso encontro, Ele nos faz essa proposta para vivermos em paz, em harmonia, para vivermos no amor, a dinâmica do perdão, do serviço, aquilo que Ele nos ensinou. Devemos fazer a opção por esta proposta que Ele nos colocou. E nós encontramos algo de especial, algo de único, de singular, deste tesouro escondido, desta pérola preciosa que é o reino de Deus. E ao encontrarmos este reino, não devemos ficar parados, mas nos mover, sair para dizer, para comunicar a outros como é bom viver em comunidade, como é bom viver a proposta do Evangelho, porque ela confere sentido à nossa existência. E depois, a outra parábola que ele nos conta no Evangelho de hoje é a imagem do reino como uma rede lançada ao mar, em que apanha peixes de todo tipo e recolhe no final os bons e separa dos maus. A mesma dinâmica, a ideia do trigo e do joio. E aqui Mateus faz referência ao juízo final. É uma forma de exortar os irmãos de sua comunidade no sentido de acolherem o reino e colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Da mesma forma, hoje, devemos acolher essa proposta do reino e colocar em prática os ensinamentos de Jesus. O verdadeiro discípulo é aquele que compreende e coloca em prática, se compromete para o anúncio do reino de Deus. Por isso, peçamos ao Espírito Santo a força e a coragem, com seus dons e carismas, para que possamos também trabalhar
colocar a nossa vida à disposição desse reino e assim possamos frutificar e assim possamos fazer que esse tesouro seja recebido por outros, seja guardado e também guardado em nosso coração, mas manifestado na nossa vida. Por isso, coloquemos a nossa confiança no Senhor, que Ele está conosco e não nos deixa só. E Ele faz um convite para que possamos aderir ao seu reino, aderir à sua proposta de vida. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Uma santa e abençoada semana.